Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre coisas que eu posso fazer além do modelo de RI. Então, assim, o modelo de RI é o grande núcleo, coração lá do sistema, mas tem uma porção de operações que você faz ao redor do modelo de RI que são importantes para o sistema final que você vai desenvolver, para os resultados que você vai obter. Então, tem uma porção de operações que você faz ali ao redor que influenciam suas conclusões, seus resultados finais, a qualidade do seu sistema e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho delas, das várias alternativas que existem por aí. Então, o modelo de RI, ali, o núcleo central, ele tem uma casca por fora que você usa na hora de implementar os sistemas, uma porção de operações, e vocês vão entender do que eu estou falando na medida em que eu vou desenvolvendo a aula hoje. O que a gente pode fazer além do modelo de RI? Nós podemos fazer muita coisa dentro dessas operações periféricas que eu comentei há pouco. E hoje eu vou falar de operações sobre texto. Um conjunto de operações periféricas dessas que você pode realizar. As operações sobre texto podem ser realizadas em cima do documento, ou seja, tudo que eu vou falar aqui você pode aplicar modificando o documento, a base de dados, ou modificando as consultas que chegam dos usuários. E essas técnicas podem ser aplicadas tanto em RI offline quanto em RI online, em diversos pontos dentro do sistema. A gente vai falar das técnicas se você não entender o porquê disso. Então, o que são as operações sobre texto e consultas? São operações que transformam consultas e textos lá dentro da sua coleção. Hoje nós vamos falar de 4 coisas especificamente: remoção de stopwords, stemmers, lematização e vetorização. Então são coisas que você pode fazer para modificar a maneira como você representa palavras da coleção, para modificar a sua representação dos textos e das consultas dos usuários. Vamos começar pela mais simples de todas, a remoção de stopwords. Logo que quando eu comecei a trabalhar com RI, já me falaram nesse conceito, stopword. O que é stopword? São palavras que têm pouco valor na coleção. Essa seria uma boa definição de stopword. O que é remover stopword? Remover palavras que são consideradas inúteis para o sistema, para o modelo. Por exemplo, a gente sabe que palavras que aparecem muito numa coleção têm um IDF baixo. Se eu estou aplicando só um vetorial, pode ser que elas não façam diferença nenhuma nos resultados, porque o peso delas é muito baixo. Então, por exemplo, um artigo, uma, ou, as, artigos definidos, indefinidos, alguns pronomes, eles aparecem muito espalhados pela coleção. Na hora que você vai calcular a similaridade no modelo vetorial, eles não vão influenciar muito o seu resultado final. Por outro lado, são palavras que aparecem muito. Se você pegar artigos, preposições, etc., em textos de linguagem natural na língua portuguesa, você vai descobrir aí com um punhado de palavras, 500, 600 palavras, você consegue eliminar. Se você eliminá-las da base, você vai conseguir eliminar 30%, 20% do total de ocorrência de palavras na sua base. Então, seus índices vão ficar menores, o tamanho das suas estruturas para busca, nós vamos falar de índices para busca, vocês vão ver que eles podem ficar muito menores quando você remove stopwords. Isso pode ser interessante. Então, remover stopword pode reduzir custo de processamento, que é o primeiro item aqui. Mas, por outro lado, essas palavras que você remove, essas stopwords, podem fazer falta no processamento. Eventualmente, por exemplo, uma frase, quando você tira uma stopword, uma palavra, um artigo, pode mudar muito de sentido. Um não, que às vezes é considerado stopword, pode modificar o sentido de tirar o não e colocar o não dentro de uma frase, pode modificar o sentido da frase. Você encontra a lista de stopwords na web para as mais diversas línguas, é muito fácil encontrar. Então, se você sair agora aqui do vídeo e procurar stopwords for português ou stopword da língua portuguesa, você vai achar listas públicas de stopwords, alguém que fez uma lista e colocou lá disponível para você. E se você fizer o mesmo para francês, espanhol, inglês, você vai achar stopwords para diversas línguas que existem no mundo. Você também pode adotar uma abordagem estatística para determinar o que é stopword. Muitos autores fazem isso, que é você simplesmente pega a sua coleção de dados, seus documentos,
varre a base, conta as frequências das palavras, e palavras que passam de um determinado limiar de frequência você considera que são stop words. É um jeito de eliminar. Então, para exemplificar aqui para vocês, stop word da língua portuguesa: de, o, a, que, do, da, e assim vai. Não, os, se. E aí vem uma pergunta: você tiraria stop word do seu sistema de RI, do seu sistema de busca? Antigamente isso era meio que um consenso: tem que tirar stop word. Eu diria o seguinte: nos últimos 20 anos essa opinião mudou. Essa opinião de tem que tirar stop word era uma coisa muito da década de 80, 90, início dos anos 90. Era meio que um consenso: tirar stop word é importante. Por quê? Bom, um ponto era tamanho de índice, velocidade, né? Stop word poderia ser importante remover por causa disso, para economizar espaço no disco e para melhorar a velocidade do sistema. Mas o que aconteceu nos últimos 20 anos? Primeiro que alguns estudos sobre remoção de stop word mostraram que aqui e ali, eu vou falar alguns deles, que às vezes é ruim você tirar stop word, pode piorar a qualidade do sistema. Os resultados, na verdade, sobre isso são meio conflitantes. Em alguns lugares, em alguns cenários, pode ser que melhore um pouquinho, em outros pode ser que piore um pouquinho. Tem uma outra coisa que aconteceu também: nós vamos falar de algoritmos de processamento de consulta e vamos ver que a evolução dos algoritmos de processamento de consulta fez com que ter ou não stop word nas consultas fizesse cada vez menos diferença, porque os algoritmos são hoje capazes de lidar com stop word de maneira muito rápida. Antigamente não eram tanto, e isso fez diferença na decisão de manter ou não os stop words. Então, há estudos que mostram ganho de qualidade, que indicam neutralidade e que indicam perda de qualidade quando você remove o stop word. Então, essa decisão não é uma decisão fácil, remover ou não o stop word. O impacto pode depender da função de ranking, do modelo, do cenário, do tipo de coleção, do tipo do usuário, do propósito dos usuários dentro do seu sistema. E aí vai valer essa dica não só para essa operação aqui, remover stop word, mas para as outras operações. Para todas elas você tem que entender o seu cenário e ver se no seu cenário realmente faz sentido aquilo. Não existe uma regra, não existe uma receita. Pode fazer essa operação que com fé que vai dar certo. Em geral, você tem que testar. E como eu falei, o impacto na performance já não é tão grande porque os algoritmos mais modernos de processamento de consulta conseguem lidar muito bem com o stop word. Então, a decisão de tirar ou não o stop word é muito em função da qualidade, já não é mais tanto em função do desempenho. E quando você olha para essa qualidade, né, os resultados não são conclusivos na literatura. Tem cenário onde é bom, tem cenário onde é ruim tirar e tem cenário onde não faz muita diferença. Aqui uma lista de artigos que eu selecionei por falar sobre stop words. Quando eu falo, tem cenários, fica meio vago. Então, se vocês quiserem entender mais a fundo o problema, vocês sempre podem. Aqui um exemplo: esse artigo aqui do Hassan Saif, ele era um artigo sobre análise de sentimentos. Aí nota aquela coisa que eu às vezes falo de disciplinas serem entrelaçadas. A análise de sentimento não é um assunto de RI, é um assunto muitas vezes colocado em machine learning, muitas vezes colocado em disciplinas de processamento de linguagem natural. O que é análise de sentimento? É você ver se um texto é positivo, negativo em relação a alguém ou alguma coisa. Então você tentar identificar o sentimento dentro do texto, se é positivo ou negativo. Não é minha área de pesquisa, mas eventualmente em RI você pode trabalhar com análise de sentimento, em aplicações de RI e tudo. E esse estudo aqui, do Hassan Saif e outros autores, ele indica que os stop words são importantes e não devem ser removidas em análise de sentimento no Twitter. Então assim, lá no Twitter, no cenário dele, tá vendo? Twitter, textos curtos, ele concluiu, para fazer análise de sentimento, ele concluiu que a remoção de stop word não é uma boa coisa, você não deve remover. A Alexandra Schofield e o Mans Magnusson, não sei como fala o nome deles aqui, mas e o David Mino, né? Bom, eles fizeram um estudo sobre remoção de stop word aqui também. Colocou sobre repensar a remoção de stop words em modelos. Isso
aí em 2017, né? Já não é uma coisa tão antiga, 2012 já está muito longe, mas 2017 para o dia do vídeo aqui, 2020, nem está tão longe. Ele mostra que a remoção de stopword não faz diferença significativa na inferência de tópicos relacionados a um documento. Então, se você está tentando descobrir sobre qual tópico é um documento, nessa tarefa específica aqui, nesse artigo, ele falou, olha, não faz muita diferença não. Fala em remoção de stopword feita por especialistas na coleção e na remoção automática por frequência. Então, ele usou tanto stopword de listas de especialistas, dizendo, olha, isso aqui são stopwords para essa língua, quanto o conceito de stopword é que é muito comum na língua, vou remover. E nos dois casos ele concluiu que não faz tanta diferença assim. O Johannes Levelin, né, ele também estudou o efeito de remoção de stopword num outro cenário agora, de fax, de SMS, e ele concluiu o seguinte, se tirar stopword piora o resultado na busca de FAQ dentro do contexto dele, que ele estava estudando. Aqui, mais um outro trabalho do Martin Gerlach e outros, nessa revista, essa é uma revista, Nature Machine Intelligence. Ele também discute métodos para remoção de stopword, revisa essa discussão sobre serem úteis ou não e também levanta questionamentos sobre remover stopword ser útil ou não hoje em dia. Então vejam que não tem uma conclusão muito clara sobre ser bom ou ruim remover stopwords. Em alguns cenários é bom, em outros é ruim. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é, será que o Google, que é uma grande referência em sistema de busca, ele leva em conta stopword na consulta? E vejam essas consultas que eu fiz aqui em 2020. Eu coloquei lá no Google, quero sanduíche. E o resultado está aqui, esse print aqui, ó. Veio essa lista de vídeos, logo em seguida umas receitas e tal. Aí eu peguei e troquei a consulta para quero um sanduíche. No mesmo dia, na mesma máquina, o mesmo usuário fez a consulta quero um sanduíche. E quando eu coloquei quero um sanduíche, o Google entendeu outra coisa. E ele me deu o mapa como o primeiro resultado com lanchonetes onde eu podia comprar um sanduíche. Quero sanduíche. Quero sanduíche? Me mostrou vídeos sobre como fazer sanduíche e etc. Quando eu coloquei quero um sanduíche, ele mudou o resultado. Quando eu coloquei quero o sanduíche, ele trouxe receitas de sanduíche, novamente, muito bons. Aqui eu notei como se fosse assim, isso aqui é o sanduíche para você fazer. Então entendeu desse outro jeito, me pareceu, tá? Mas o mais importante, quer dizer o seguinte, o Google está levando em conta as stopwords que eu estou pondo. Tá? Isso é uma pista. O Google não removeu os stopwords da minha consulta. Se ele tivesse removido, as 3 consultas tinham que dar exatamente o mesmo resultado. Não deram. Agora vamos falar de uma segunda operação sobre texto. A indexação de radicais. Ou ainda é também conhecida como remoção de sufixos, né, de palavras. Ou é você deixar só o radical, ou remover sufixos. Essa técnica é conhecida como stemming. Stemmer, de radicalização, de achar radical. Então quando falarem em stemming, estão falando disso que a gente vai falar agora, né? Que é uma técnica que transforma palavras em seus radicais para facilitar o match entre consultas e documentos. Então ela visa identificar a forma básica da palavra. Por exemplo, sapatos, sapato, vão virar sapate. Então se alguém fizer uma consulta sapato, vai achar match com sapato e sapatos. Isso é bem legal, hein? Fazem, fazer e faziam viram faz com stemmer. E aí é o que é o radical dessas 3 coisas. E aí você vai ter que um texto que fala em faziam vai dar match com a consulta fazer. Um texto com fazem também vai dar match, assim vai. Acho que vocês entenderam a ideia, né? Qual é o efeito natural quando você aplica stemmer, então? Você vai ter mais resultados, mais match entre as palavras da consulta e as palavras do documento. Por quê? Porque eu peguei o radical das palavras da consulta e peguei o radical das palavras lá dentro do documento. E com isso as coisas vão se aproximar mais. Então, um documento que fala em fazem vai dar match com uma consulta como faziam. Como faziam sanduíche nos anos 90. E aí vai dar match com
como fazer sanduíche. Vai dar match com farei um sanduíche, né? As várias flexões do verbo aí vão acabar dando match com a sua consulta. Tem dois tipos de stemming na literatura, tá? Os baseados em regras, que são os mais difundidos, conhecidos, tá? Adoptam regras de substituição padronizadas para a língua, né? Requer aí, então, um trabalho de especialista para aplicar a radicalização. E tem os stemmers estatísticos, né? Que usam métodos estatísticos para identificar radicais e suas derivações. Eles precisam de um corpus, né? De uma base de dados. Então você pode pegar, por exemplo, pegando um site que a gente tem dado muito de exemplo, o Jus Brasil. Você pega uma base dela lá de jurisprudência, com milhões e milhões de jurisprudências, você pode fazer uma análise estatística da base para tirar radicais de palavras a partir da base. Tá? Você pega as variantes. Basicamente, o que esse sistema estatístico faz? Você pega ali as variantes de palavras, palavras que têm radical similar, e tenta descobrir, a partir dessas palavras que têm radical similar, se você deve ou não extrair o radical para extrair o sufixo, né, para deixar só o radical e passar a representar todas aquelas palavras, as variantes, como uma só. Então a diferença de um para o outro um é baseado em regra, você tem um conjunto de regras, aplica e pronto, e a outra usa análise do texto, de estatísticas, é outra abordagem. Os baseados em regras são mais usados porque são muito simples e acaba que os trabalhos que tem na literatura não veem muita vantagem nos baseados em estatística da coleção sobre os baseados em regras. Então você tem um custo muito mais alto no baseado em estatística do que no baseado em regras, e acaba que a vantagem não é tão grande. Isso não impede que num cenário específico seu não seja melhor tentar fazer um sistema de stemming baseado em análise estatística da base. Pode ser que dê um resultado fantástico. Tá? Então veja só, aqui são exemplos do que acontece no stemmer. Rafael e Rafaela podem virar Rafael num stemmer. Eu estou dando exemplos aqui com um stemmer bastante usado, considerado muito bom, que é o Porter. E o Porter, que eu apliquei uma variante implementada dele para a língua portuguesa. Então eu apliquei um Porter para a língua portuguesa, e ele pegou Rafael e Rafaela e transformou em Rafael. Ele pegou coca, cocô e coco e virou coque. Todos três viraram o mesmo radical. Então ele considerou que cocô e coca é a mesma coisa. Pior ainda, ele considerou que coco também é a mesma coisa. Né? Aí ofendeu o coco, né? E o coco é a mesma coisa que coca. Não tem nada a ver. Então vejam bem, se uma pessoa pergunta qual variante produz a melhor água de coco, né? Qual variante de coqueiro produz a melhor água de coco? Aí o coco lá vai virar coque. Quando você tem esse monte de palavras na consulta, o stemmer não tem um efeito tão grande, porque as outras palavras que também vão ser radicalizadas acabam me trazendo algum contexto que vai evitar que eu traga como resultado os documentos que falem de Coca-Cola ou de cocô ou qualquer outra coisa. Né? Mas se eu tiver consultas muito curtas, onde não tem muita informação de contexto, pode ser que eu acabe me atrapalhando com o stemmer. Esse é o risco do stemmer. Direito e direita, que são palavras que podem ter diferença muito grande de significado, vão virar direite e vão ser a mesma palavra. Né? Aí você tira suas conclusões sobre se é bom ou não usar stemmer. Não adianta, não dá para tirar conclusão só nisso aqui. Você tem que olhar no seu sistema se vale a pena ou não. De novo, nós vamos ver que não existe uma conclusão muito clara se usar stemmer é bom ou não em qualquer cenário de RI. O que eu posso dizer não é tão desastroso quanto os exemplos, é lógico que eu estou dando exemplos aqui radicais, né? Mas por quê? Porque as consultas costumam ter mais de uma palavra, e quando você tem mais de uma palavra, elas vão me trazer algum contexto que vai me ajudar a evitar resultados desastrosos. Quando se fala em stemmer, se fala muito nesse stemmer que eu comentei, que eu usei no slide anterior, o Porter stemmer, que foi proposto há muito tempo atrás, em 79, né, pelo Martin Porter, quando ele estava trabalhando num projeto
de sistema de busca dentro da Universidade de Cambridge, né? E teve um relatório final que virou um livro, o New Models in Probabilistic Information Retrieval. O Van Rysberg é um autor muito conhecido da literatura de RI, um pesquisador que está ali desde os primórdios de RI, trazendo contribuições relevantes para a área, né? O Robertson também. E aí eles publicaram a ideia do Porter, do Martin Porter, dentro do relatório do projeto, que virou uma espécie de livro ali. Então essa foi a primeira publicação do Porter Stemmer em 80, mas no mesmo ano eles também, o Porter foi encorajado a escrever um artigo solo, né, sobre o Stemmer dele, porque o Rysberg achou interessante e encorajou ele a publicar, e ele publicou aqui nessa revista chamada Program, e em 80 ele publicou o Stemmer dele. Você encontra essas informações, tanto as informações de histórico quanto implementações do Porter Stemmer, nesse endereço aqui, nessa URL. Pelo menos até o momento em que eu fiz esse vídeo, você consegue achar implementações, baixar implementações de Stemmer para várias línguas, em várias linguagens de programação, inclusive. Tá? Existe um outro Stemmer que é muito citado na literatura, que é o Snowball Stemmer, que na verdade é uma extensão do Porter, por isso ele é conhecido também como Porter 2, né? Versão 2 do algoritmo Porter. Ele é baseado em regras, assim como o Porter, na verdade é uma pequena extensão das regras do Porter. Ele é mais agressivo, mas é citado como sendo melhor, né? Quem experimentou achou que deu resultados melhores. Ele faz muitas mudanças para resolver problemas que as pessoas reportavam sobre o Stemmer do Porter, e produz aí cerca de 5% de diferença em relação ao Porter Stemmer, a versão 1. Lá também, no mesmo site que eu falei sobre Stemmer, você vai achar o Snowball Stemmer, o Porter 2, implementado. Sobre o impacto de Stemmer, procurei um pouco na literatura o que se tem sobre isso. Tem uma professora da área de RI aqui no Brasil, a Viviane Moreira, lá da URGS, que trabalha com Cross Language Information Retrieval, ou seja, recuperação de informação quando você tem consulta numa língua, você quer achar resultado mesmo que esteja em outras línguas. Né? Isso é uma área de RI, a professora Viviane pesquisa bastante nessa área, e ela tem um artigo publicado nessa revista, o IPM, é uma revista muito boa, de alto impacto, em 2016, né, onde ela estudou o impacto de Stemmers, entre outras coisas, né, em várias línguas distintas. E na coleção que ela usou, houve ganho para a língua portuguesa de MAP de 0,26 para 0,30 quando usou Stemmer. Então foi uma conclusão positiva sobre o uso de Stemmer para a língua portuguesa. Mas no mesmo paper, em outros cenários, em outras línguas, ela não conseguiu verificar ganhos significativos com Stemmer. A conclusão depende muito do ambiente de experimentação, coleções, usuários, algoritmo de ranking, features usadas, né? Se você, de repente, outras features que você está usando podem fazer com que o resultado do Stemmer piore muito, né, o resultado final do sistema. Por quê? Às vezes você tem uma feature que influencia muito o ranking e às vezes o Stemmer trouxe um documento fora do contexto, mas que essa outra feature fez ele subir no ranking porque é um documento popular, por exemplo, e isso pode afetar. Então as combinações do Stemmer com outras features podem mudar muito suas conclusões sobre se ele é bom ou não. Então, de novo, vale a dica: experimente. Experimente no seu cenário se vale a pena ou não usar o Stemmer. Experimente usando toda a moderação de experimentação cuidadosa, criteriosa que a gente mencionou lá no começo do curso. Mais exemplos de uso de Stemmer. O Uya Ahmet, né, no Information Science, então ele conduziu estudos, né, para inferir se o Google usa Stemmer ou não. Ele concluiu que se o Google usa Stemmer, ele não usa nenhum Stemmer muito radical, ele não aplica Stemmer sempre, ele usa alguma heurística para controlar. Foi a conclusão dele. Tá? Ele aplica em situações onde há forte ligação entre palavras, coisas mais conservadoras de Stemmer, por exemplo, singular e plural. E eu acho que esse é mesmo o melhor caminho. Se você vai usar algum tipo de
radicalização, que vai tirar sufixo de palavra e deixar duas palavras distintas iguais, você tem que usar isso com moderação. Uma ressalva é que esse estudo concluiu que o Google usa STEM de maneira conservadora, mas eu acho que pode não ser isso, tá? Pode ser simplesmente que ele usa alguma outra técnica para achar associação entre palavras que acaba juntando, entre outras coisas, palavras como singular e plural, mas talvez possa juntar também sinônimos e coisas assim. Então, não necessariamente as conclusões que o IA, a MET, teve de que o Google usa STEM, então se sustentam, tá? É uma observação minha aqui. Não estou falando que não é verdade, estou falando que pode ser que não. Além de STEM, tem um outro jeito de você tirar sufixos de palavras, que é a lematização. Remoção de stop word, STEM e lematização não são de fato temas de IRI, do core de IRI, são mais temas de linguística. Tá? Existe uma associação, a ACL, que é a Associação para Computação Linguística, tradução aí, que é um pessoal não necessariamente de computação, inclusive pessoal mais de linguística mesmo, que é lá onde as pessoas estudam mais esses temas, STEM, lematização e etc. Nós em RI somos mais usuários. É lógico, você pode fazer um trabalho sobre STEM e publicar numa conferência de RI. Tem muita interseção entre essas duas áreas aí de linguística e de RI. Então é meio difícil de dizer, STEM no RI ou STEM RI. Mas vamos lá. Lematização. Lematização é parecidíssimo então com o STEM. Você também está tirando o sufixo, também está deixando só o radical. Só que de maneira muito mais conservadora. E isso traz um custo muito alto para a lematização. Ela depende, por exemplo, da identificação da função da palavra no texto. Lematização usa a função da palavra no texto. Então, em geral, os algoritmos de lematização, eles primeiro exigem que você rode um outro algoritmo que a gente chama de POS, que é a identificar a função das palavras dentro do texto. POS vem de Part of Speech, que é também chamado de POS Tagging, Part of Speech Tagging, taguear as várias partes. O que é um problema de POS Tagging? Ele chega e diz assim, isso aqui é um sujeito, isso aqui é um verbo, isso aqui é uma preposição. Ele tenta dar a classe de cada palavra que está dentro de um texto. Ele tagueia as palavras de alguma maneira. E o STEM, a lematização, ela faz uso disso para depois aplicar técnicas mais sofisticadas para achar radical, levando em conta qual é a função da palavra no texto. Então, existe a lematização. O que se tem sobre lematização na literatura? Encontrei primeiro lematização para a língua portuguesa. Existe, sim. Tem uns trabalhos de pesquisadores lá em Portugal que trabalham com lematização para a língua portuguesa. Então tem esse artigo aqui que apresenta o Lemport, que é um método de lematização para a língua portuguesa. Esse primeiro aqui do Ricardo Rodrigues. Tem essa dissertação de mestrado do João Ricardo Martins Ferreira da Silva aqui sobre lematização. Também estudou um pouquinho de lematização para a língua portuguesa. Não tem muita gente estudando lematização para a língua portuguesa. Nós vamos ver que os trabalhos de lematização são muito ligados a línguas nórdicas, como o finlandês, o alemão, porque há propriedades nessas línguas que fazem da lematização uma tarefa importante na recuperação de informação nessas línguas. Por exemplo, teve um professor que fez doutorado nessa área de lematização e veio passar um tempo aqui trabalhando comigo em Manaus, fazendo um pós-doc, é o Kimmo Kettunen. E ele gostava muito de falar de lematização, passou um tempo aqui conosco e ele me explicou isso. Você tem, assim como o verbo tem eu faço, tu fazes, etc., a gente tem a conjugação verbal, vamos pôr assim. Não entendo nada dessas línguas nórdicas, mas existe uma certa variação de flexões do substantivo nessas línguas. Você pode falar um substantivo de várias formas e o significado muda quando você faz a flexão ali.
Estou falando de maneira muito leiga do que eu lembro que ele me falou, mas então ele estava me explicando isso para explicar por que nessas línguas lematização passa a ser algo importante, dá mais resultados. Então você vê o nome das pessoas que trabalham com isso, você vê que Kim Ketunen, aqui ó, Jana Strakova, né? E Milan Straka, e assim vai, você vê que tem muito a ver com essa área aí, com o pessoal dessas línguas, os trabalhos de lematização. Bom, tem vários trabalhos sobre lematização na literatura, lematização em geral, além dos trabalhos de língua portuguesa. O Joël Plisson, ele fez um trabalho em 2004 sobre lematização baseada em regras. Lá ele estuda a lematização e compara um pouquinho com o stemming, e não só ele, mas quem comparou o stemmer com o lematizador acaba concluindo que para línguas como inglês e português, etc., não dá um grande ganho usar lematizador em relação a usar stemmer. Os lematizadores são mais complexos, né, de você bolar, então não há muita vantagem. Você tem esse trabalho aqui que eu acho que vale a pena mencionar, da Jana Strakova e da Milan Straka, onde os autores falam de técnicas de lematização que são de código aberto, que você pode usar, né? Na verdade, técnicas de modificação de texto que são de códigos abertos, então vale a pena ler para você achar fontes, sugestões de técnicas de lematização disponíveis de graça na literatura. Esse Manu Tsaktas e outros aqui é um artigo que eu achei interessante de ver, primeiro porque ele é de 2020, do Sigayar Forum. É uma revista onde você tem artigos mais alto nível, mais conceituais sobre diversas coisas. Esse artigo aqui falava de desafios e oportunidade de pesquisa em e-commerce, né? Fala sobre isso, em e-commerce para busca e recomendação, tá? Busca e recomendação em e-commerce. E aí, tem um trecho lá nesse artigo onde eles falam que acreditam que lematização e stemming podem ser técnicas muito proveitosas no ambiente de busca e e-commerce. Por que eu separei esse artigo? Porque é novo, porque está numa revista bem conceituada e os autores são autores de empresas, gente da Adobe, da Amazon, né? E estão indicando que eles consideram que pode ser interessante. Isso não deve estar aí à toa. Esse artigo até é interessante para quem vai trabalhar com busca e recomendação em e-commerce. Dá uma lida, porque deve valer a pena aí algumas dicas interessantes de futuro da pesquisa nessa área. Bom, falamos de remoção de stopword, falamos de stemmers, falamos de lematizadores. Remover stopword, aplicar stemmer e lematizador não são coisas que geram grande impacto em cenários gerais de busca, mas eventualmente no seu cenário pode ser que tenha grande impacto. Então vale a pena verificar se tem sentido. Vale a pena conhecer. E agora nós vamos falar de uma outra técnica de processamento de linguagem natural que tem sido muito aplicada em RI, que são os word embeddings, são a vetorização de palavras. Então essa é uma técnica de NLP, onde palavras ou frases são representadas por vetores. Você vai pegar a palavra e vai representar como algum vetor de números reais. E você vai projetar cada palavra ou frase num espaço vetorial de saída. Então você vai fazer uma projeção da sua palavra num vetor de números. E com isso você vai poder estabelecer relações entre palavras. Esses trabalhos de vetorização acabam descobrindo relações entre palavras que a gente não descobre quando a gente está modelando palavras de maneira isolada. Então pode se pensar como uma técnica de redução de dimensionalidade de espaço, né? De palavras para um espaço normalmente muito menor. Essa é uma das utilidades do word embed, redução de dimensionalidade de espaço. Tem diversas técnicas de word embed que você pode encontrar para reduzir dimensionalidade. Por exemplo, você pode aplicar redes neurais, pode aplicar análise de componentes principais, PCA, e outras técnicas de fatoração de matrizes, usadas sobre a matriz de co-ocorrência de termos. Então, assim, o que você faz? Você tem a matriz de co-ocorrência de termos, que indica os lugares onde termos co-ocorreram, por exemplo, documentos onde termos co-ocorreram, coisas assim.
E com essa matriz, você consegue estabelecer métricas de similaridade em termo a termo. E dessas matrizes, de onde você pode computar similaridades termo a termo, você faz transformações algébricas para reduzir a dimensão dessas matrizes. Então, por exemplo, você pode aplicar PCA, redes neurais, você pode aplicar técnicas de fatoração de matrizes, tem várias técnicas por aí. Bom, e essa coisa de redução de espaço já é uma coisa antiga na área de RI e na área de linguística, né? Na década de 80 teve muita tentativa, tinha uma técnica chamada Singular Value Decomposition, o SVD, que era muito usada na década de 80 para tentar reduzir a dimensão dessa matriz de concorrência de termos. Tem a indexação semântica latente, o LSI, na década de 90, e depois muitas técnicas baseadas em machine learning surgiram dos anos 2000 para cá. E dois casos de sucesso de vetorização de palavras, que pegam palavras e representam num espaço de dimensões reduzidas e acabam achando relações implícitas entre palavras com isso que é a ideia, né? Duas técnicas que têm tido sucesso em várias aplicações são o Word2Vec, né, que é transformar a palavra, o nome já diz, né, transformar a palavra em vetores, e o Glove. Né? Então, aqui é um exemplo de resultado que a aplicação de Word2Vec pode trazer. Ó. Isso tirei até de um artigo, um exemplo de um artigo sobre o Word2Vec. Então, você tem a palavra frog, que significa sapo, e ele traz frogs, que é sapo também, toad, que é sapo também. E Leptodonta, aqui também deve ser sapo. Rana, que é rã. Rana em espanhol, né? Lizard, que não é sapo, mas está ali perto, né? Lembra muito. E assim por diante. Então, só o autor mostrando que ele conseguiu descobrir que essas palavras têm uma certa relação. Né? Então, essa similaridade entre as palavras que eu consigo capturar quando eu faço a representação vetorial, ela pode funcionar de forma similar a uma técnica que a gente vai ver, que é a expansão de consultas. Né? Ou seja, o que é a expansão de consulta? É você tentar descobrir novas palavras que têm a ver com a consulta original do usuário, para você trazer resultados relevantes, mesmo que ele não tenha as mesmas palavras que o usuário digitou na consulta. Isso é expansão de consulta. O uso de Word2Vec em busca pode ser feito nessa linha de você conseguir inferir relações semânticas entre as palavras e conseguir trazer, às vezes, até documentos que não têm as palavras que o usuário digitou. Ele então pode encontrar match mesmo quando você não tem palavras em comum entre a consulta e o documento. Ele também pode encontrar mais pistas de relevância, pistas entre aspas aí de relevâncias, ao conhecer as relações entre palavras. Tem uns exemplos ligados a essa área de Word2Vec, onde você descobre que Manaus, Amazonas, tem um tipo de relação parecida com Salvador e Bahia. O Word2Vec, esses vetorizadores, eles conseguem ser úteis para capturar esse tipo de relação. Isso você pode, de alguma maneira, tentar transformar em algo positivo para o seu sistema de busca, o seu sistema de RI. O que se fala na literatura de possíveis problemas que essas técnicas de vetorização podem trazer para o seu sistema, podem introduzir no seu sistema? Tudo tem seus prós e contras. Uma delas é que eles têm uma certa dificuldade para lidar com polissemia. Polissemia, multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Por exemplo, prato pode ser vasilha, prato pode ser comida, pode ser uma iguaria, um prato. Pode ser o receptáculo de uma balança, pode ser um instrumento musical, o prato lá da bateria, e assim vai. Pé de moleque pode ser um doce, pode ser um tipo de sapato e pode ser o pé do moleque mesmo, falando ali de maneira mais vulgar sobre uma criança e o pé dela. O pé do moleque está descalço, por exemplo. Então vejam,
as mesmas expressões podem ser usadas para representar coisas distintas. Isso é a polissemia. Aí, aqui tem outros exemplos, né? O compositor escreveu a letra. A letra do seu filho é boa. Começa com a letra H. A palavra letra está sendo usada aqui em contextos distintos, de maneira completamente distinta. A mãe vela o corpo, o barco a vela foi acesa. 3 vezes a palavra vela, mas em contextos, significados completamente distintos. E na hora que você vai fazer a vetorização, pegar qual a ocorrência entre palavras, isso pode gerar um ruído que leva a conclusões errôneas nos métodos de vetorização. Tá? Então esse é um problema apontado na literatura. Eu não sou uma pessoa que fez pesquisa em vetorização a fundo, então estou falando mais aqui do que eu achei na literatura sobre o assunto. Então, quem andou usando o O2VEC em RI e tirou alguma conclusão sobre isso? Por exemplo, o Teófili e o Chaya, nesse workshop sobre recuperação de informação em notícias em 2019, no CIGAIA, eles experimentaram o uso do O2VEC e do GloVe, as duas técnicas aí que eu mencionei que são estudadas, em coleções de notícias. O uso inicial piorou os sistemas. Então, assim, eles chegaram e aplicaram, vou aplicar o O2VEC, piorou os sistemas. Aí só que eles queriam mostrar como o O2VEC era bom. Então, eles ficaram tentando entender por que piorou em princípio, e depois de muito esforço, eles conseguiram ganhos sobre o BM25, tá? Mas só em algumas coleções. E algumas das coleções teve ganho. A melhor tentativa subiu o NDCG de 0,43 para 0,46, mas baixou o MAP de 0,197 para 0,193. Então você vê que mesmo onde eles conseguiram ganho, dependia da métrica. Se fosse o NDCG, subiu, se fosse o MAP, caiu, e não foi em todas as coleções que tiveram ganho. Então eu diria aqui que lendo o trabalho deles, eu não fiquei super motivado a vou usar o O2VEC porque vou arrebentar com o meu sistema de RI se tiver o O2VEC. Notem, eu não estou falando que quer dizer nunca usem o O2VEC ou o GloVe num sistema de RI para melhorar a busca. Estou falando que eles experimentaram e não foi tão legal assim. Pode ser que você encontre um cenário propício a isso. Pode ser que você descubra, porque aí vem outra coisa importante. As áreas são vivas. A área de RI é viva. Então, ela está em evolução. Você pode descobrir que no seu contexto que você estava precisando, foi sensacional usar o O2VEC, e aí você pode fazer um trabalho com toda a qualidade devida, experimentar, tirar conclusões e até publicar. Com isso, eu vou terminar a aula de hoje. Hoje a gente falou em algumas operações que você pode fazer sobre texto, falei em remover stop word, falei em stemmer, falei em lematização e vetorização, técnica de vetorização, né, que é o O2VEC e o GloVe, por exemplo. Essas 4 operações, vocês devem ter me visto um pouco pessimista quanto à aplicação delas, né? Por quê? Primeiro, stop word, os trabalhos indicam resultados não muito conclusivos sobre ser bom ou ruim tirar stop word. Tem sinais positivos e negativos, dependendo do contexto. E mais recentemente, as conclusões estão indo mais para não remove stop word. Stemmer, os trabalhos de stemming, quem andou tentando aplicar stemming, às vezes tira conclusão positiva, às vezes tira negativa, assim como na stop word. E eu vejo o stemming como algo muito arriscado, dependendo do cenário, porque você pode fazer com que o sistema traga resultados muito ruins. Tem uma área que a gente chama de sensitividade a risco, que é o seguinte: às vezes você pode aplicar um sistema desse, aí sua média lá, seu NDCG subiu. Para começar, nunca vai subir muito assim não. Vai ser uma coisa assim, seu NDCG subiu, digamos, de 0,25 para 0,26, 27. Isso é um ganho até talvez razoável. Aí você fez experimentação, tirou a conclusão de que o ganho é estatisticamente significante e tudo mais. Mas, quando você vai analisar no detalhe, você descobre que teve umas consultas que melhoraram muito e outras pioraram muito. Se isso acontece, e eu acho que esse é um caminho natural, tanto para stemmer, quanto para lematizador, quanto para vetorizador. Se você gera uns resultados muito ruins, a impressão causada pelo resultado ruim, ela pode ser muito mais prejudicial do que o benefício causado nas consultas onde você melhorou. Por quê? Porque o usuário,
ele vai ficar mais impressionado com o seu sistema falhando do que com o seu sistema trazendo um resultado um pouquinho melhor aqui e ali. Então você tem que usar essas técnicas, eu diria, com muita moderação e muito cuidado. Mas não é para você descartá-las de antemão, tá? Tem outra coisa também, a introdução dessas técnicas muitas vezes agrega custo para o seu sistema. Então, vetorização, lematização e STEM, elas aumentam o custo computacional no seu sistema, aumenta custo, dinheiro, você vai gastar dinheiro para usá-las. Então, se você vai gastar dinheiro para usá-las, você tem que ganhar muito com isso. Você tem que ganhar para não pagar o custo, né? Pagar a conta. Você vai ter que colocar gente para trabalhar com isso, vai ter que colocar máquina para trabalhar com isso. Como é que aumenta custo? Vou dar um exemplo aqui. Você passa um stemmer, você vai ter menos palavras. Né? Então eu tinha faço, fazes, fazem, faziam, vai dar tudo faz. Então onde apareceu qualquer uma dessas variantes, eu vou ter a ocorrência do radical faz. E eu vou ter um índice de ocorrências para a palavra faz muito maior. Tá? Se eu tenho mais lugares onde aparece, se cada palavra aparece em muito mais lugares na coleção, nós vamos ver que isso afeta muito o custo computacional na hora de processar a consulta. Então, os seus sistemas vão ficar mais lentos se você aplicar stemmer. Tá? Então, você tem que se perguntar, eu quero pagar o preço de aplicar stemmer? Porque meus sistemas vão tender a ficar mais lentos quando eu aplicar stemmer. O mesmo vale para lematização, o mesmo vale para vetorização. Então, você tem que pensar. Olha aqui nesse exemplo. Será se vale a pena pagar o preço, o custo computacional, o preço para usar nesse cenário aqui que os autores propuseram, se eu subi o NDCG de 43 para 46, mas eu baixei o MAP e só foi numa das coleções ou em alguma das coleções, em outras até piorou, e eu tive que adicionar um complicador no meu sistema que aumenta custo computacional, será se vale a pena? Então tem que pensar com muita moderação. É lógico, vocês estão ouvindo isso de alguém aí com uma opinião enviesada, que já experimentou essas coisas algumas vezes, e todas as vezes que eu experimentei, a minha conclusão não foi assim, fantástico usar. A minha conclusão sempre foi, para que eu fiz isso? Não quer dizer que vai ser sempre assim, não quer dizer que eu desisti de tentar aplicar. Recentemente mesmo, um aluno de mestrado meu terminou uma dissertação esse ano, ligada a, vamos experimentar stemmer, remover stop word, vetorização e lematização em um cenário novo aqui que a gente estava estudando, que era recuperação de informações em chatbots. E ele fez lá o trabalho e acabou concluindo, olha, os benefícios não são tão grandes. Mais uma vez. Isso já aconteceu outras vezes comigo, mas eu não desisto. Então, a conclusão é, experimente. Só estou querendo dizer, não é a primeira coisa que você tem que experimentar. Tem outras coisas para você fazer antes. Tem que tomar certo cuidado. Então a aula de hoje termina por aqui.